Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, fazer uma revisão sobre eletrodinâmica, tá certo? Então, antes de eu entrar nas questões que eu selecionei aqui, que não são difíceis, são até questões tão de certa forma, tranquilas, mas eu queria fazer uma revisãozinha de alguns conceitos, equações de eletrodinâmica, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, essa primeira parte da aula vai ser sobre a revisão conceitual das equações e aí logo em seguida, como já mencionei, as questões, certo? Quando a gente começa a estudar eletrodinâmica, a gente lembra que a eletricidade em movimento, né? O conceito de eletrodinâmica. Então, o primeiro conceito que a gente aprende é sobre corrente elétrica. A corrente elétrica, pessoal, ela tem uma formulazinha que é chamada fórmula da corrente elétrica, da intensidade de corrente elétrica. A letra que representa a corrente elétrica é a letra I, e a equação é ΔQ sobre ΔT. No caso, variação de carga, ΔT, acho que de outras fórmulas da física vocês lembram, é o quê? É a chamada, o delta também é variação, mas dessa vez, ao invés de ser de carga, né, como em cima, vai ser a variação de tempo, certo? De forma resumida, bem simplória, a corrente elétrica ela é o quanto de carga flui em função do tempo, tá certo? E aí, após isso, a gente começa a ver um pouco sobre, quando a gente estuda eletrodinâmica, o conceito de potência, potência elétrica. De outros estudos que a gente faz na física, mais especificamente quando a gente fala sobre trabalho e energia, a gente estuda que potência é a quantidade de energia dividido pela quantidade de tempo. No caso, para especificamente a parte de potência elétrica que a gente estuda, a gente considera uma outra fórmula que contém dentro dela valores de energia e tempo. Essa fórmula, essa equação, é a corrente elétrica, que a gente acabou de ver quem é, vezes o potencial elétrico, a letra U, a chamada DDP, né? Diferença de potencial. Então, o U ele é chamado de tensão ou diferença de potencial, também conhecida popularmente como DDP, diferença de potencial. Beleza? E o I, acabamos de ver, né? Ele é a nossa corrente. Beleza? Até aqui, a gente viu os conceitos básicos. Em seguida, no que a gente estuda de eletrodinâmica, a gente começa a ver uns conceitos um pouco mais, é, não vou dizer complicados, mas que você precisa pensar um pouco mais. O próximo conceito que a gente vê em eletrodinâmica é o conceito de resistores, tá certo? Os resistores, pessoal, eles são componentes elétricos que dificultam a passagem de corrente elétrica, tá bom? Em um circuito elétrico, quando a gente vai estudar eles daqui a pouco, né, através da revisão e das questões, o símbolo da resistência, ele é esse aqui, ó. Isso aqui é uma resistência elétrica, certo? Aí, relembrando, a unidade de corrente elétrica, eu vou desenhar aqui com os colchetes, tá? Para ficar claro. É o ampere. Essa é a unidade, tá bom? Unidade de corrente elétrica é o ampere. Já a unidade de potência elétrica, como qualquer potência, é energia pelo tempo. Energia pelo tempo
no Sistema Internacional de Unidades é chamada de watt, tá certo? E os resistores, a unidade dele é um símbolo grego, tá? É o ômega. Só que não chama de ômega, se chama de ohm. Em homenagem ao cientista que estudou um pouco sobre resistências, né? Sobre resistores, que foi o George Simon Ohm, tá certo? George Simon Ohm, enfim. Então, o que acontece? É, falando sobre resistores, a equação de resistência, pessoal, ela é a seguinte: tem duas leis de Ohm que falam sobre resistência, certo? A primeira lei de Ohm, primeira lei, ela fala o seguinte, que a diferença de potencial é proporcional a um valor constante, chamado de resistência, vezes a corrente elétrica, ao produto dos dois. Carinhosamente, o pessoal chama de URI. U igual a R vezes I, URI, tá certo? Eu posso, se eu quiser, isolar, dizer que a resistência é a DDP, tensão, dividido pela corrente elétrica, tá certo? Isso aqui é a primeira lei de Ohm, puramente é isso. Já a segunda lei de Ohm, ela diz o seguinte, ela diz que a resistência elétrica de algum material ou de algum circuito tem valores proporcionais à geometria do sistema, ou seja, ao formato das coisas, certo? Por exemplo, mais especificamente a resistência de um fio, como é que eu calculo ela? A resistência de um fio ela vai depender proporcionalmente de forma direta ao comprimento. Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência. Por quê? Porque dentro do fio, o caminho para os elétrons chegarem do outro lado vai ser maior. Ou fora dele também, tanto faz, né? O caminho para chegar do outro lado vai ser maior. Por isso a resistência vai ser maior. Então, em relação a comprimento, a resistência é diretamente proporcional. Então, vai ser a divisão do comprimento pela área. Por que, que a área é dividida? Porque ela é inversamente proporcional à resistência. Como assim? Imagine que você é um elétron querendo passar por esse fio. Esse aqui é o fio visto internamente, né? Você olhando o tubo por dentro, né, do fio. Se eu tenho um espaço pequeno aqui dentro, fica mais apertado. Tem muitos elétrons aqui. Então fica difícil de passar. É esquema um ônibus lotado. Quando você está dentro do ônibus, quanto mais lotado ele é, mais difícil é você chegar do outro lado do ônibus. Na outra ponta para poder descer do ônibus, por exemplo. Certo? Então, a área, quanto maior ela, menor a resistência. Porque se tem mais área, tem mais espaço, dá para se imaginar que os elétrons vão passar de maneira mais tranquila, sem muita dificuldade, certo? Então a resistência é diminuída. Beleza? Então, seria isso daqui. Só que apenas isso puramente não nos diz o valor de resistência. Por quê? Tem que ter alguma constante que nos diga, que nos dê valores de resistência puramente. Porque aqui a gente tem, ó, unidade de comprimento é o metro, unidade de área é o metro quadrado. Se eu for fazer isso aqui simplificado, né, vai ficar 1 sobre metro. Isso daqui não é a unidade de resistência. E aí, para isso, foi criada uma constante, que é usada a letra grega, que parece um P, é a letra grega chamada ρ, que justamente ela serve para poder transformar isso daqui em uma resistência, em unidade, né? Como é que é a unidade do ρ, da resistividade? É ohm vezes metro, porque aí, ó, dimensionalmente falando, cancela aqui, ó, fica só o ohm no final. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu traduzir agora o que eu escrevi, né? Aqui na primeira lei de Ohm, isso aqui é a DDP, isso daqui é a corrente. Aqui na segunda lei, o L é o comprimento do fio. E o A é a nossa área do fio. Ou do condutor, né? Geralmente,
as questões elas dão em valores de milímetro ou de metro, dependendo do que for aqui, né? Mas você olha o contexto da questão, tá certo? E a resistividade é chamada de coeficiente de resistividade. No caso aqui, do material do fio, né? Deixa eu colocar só do material, tá certo? E a unidade dele, como eu mencionei, é ohm vezes metro. E aí, quando eu multiplico tudo, vai dar o resultado de ohm, que é o valor, é o sinal de resistência, né? A unidade específica de resistência elétrica. Então, deixar aqui mais centralizado. Vamos para o próximo conteúdo. Tendo visto resistores, a gente sabe que dentro deles acontece um efeito chamado efeito Joule, que é o seguinte. O efeito Joule ele serve para eu perceber o quanto de resistência foi gerada por eu inserir aquele componente no circuito. Como é que eu analiso essa resistência? Eu vejo o quanto de energia foi dissipada. Porque quando os elétrons têm dificuldade de passar, a energia que eles têm armazenada neles é dissipada, né? É jogada fora. Ou enfim, ela é gasta, né? De maneira simples. Como é que eu observo isso? Através da potência dos resistores, certo? Quando se fala sobre potência dos resistores, eu vou simplesmente pegar a equação de potência, que é π, que é P igual a I vezes U, e vou pegar a equação de resistência, que é R é igual a U dividido por I. E aí, no caso, como é que eu vou fazer aqui essa análise, né? Eu vou basicamente, pessoal, na equação de potência elétrica, eu vou trocar ou a letra I ou a letra U. Trocar por quem? Por um valor substituído aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro isolar a letra U. Como é que fica? U igual a R vezes I. Vamos isolar a corrente elétrica. I, eu passo ele multiplicando e o R dividindo. Fica U sobre R. Se eu trocar a letra U aqui por R vezes I, eu vou achar uma fórmula de potência. Uma outra fórmula, né? Uma outra equação. Agora, se eu trocar a letra I aqui por U sobre R, eu vou achar uma outra fórmula de potência, certo? Uma outra equação. Então, vamos lá. P vai ser quem? O I que já tinha, multiplicado por tudo isso daqui. Fica como? R vezes I. O I está multiplicando duas vezes, né? Então, potência elétrica é igual a R, que multiplica I ao quadrado. Beleza? Então, assim, basicamente, a gente tem isso daí para potência elétrica usando resistência e corrente. Quando que isso daqui é aplicável? Quando eu não tenho o diferença de potencial, o nosso U, beleza? E agora, no lugar de substituir a letra U, vamos substituir a letra I, né? Então fica I, que agora eu vou usar U sobre R, daqui, né? Ó. E em seguida, tinha a letra U, né? Então fica U vezes U, que dá U ao quadrado. Então fica P igual a U ao quadrado sobre R. Com isso, eu tenho duas outras equações que eu posso utilizar para eu saber o valor da potência elétrica. Se eu não tiver a corrente, mas eu tiver a resistência e a DDP, eu consigo usar essa fórmula, essa equação. Agora, se eu tiver a corrente e não tiver a DDP, e obviamente eu tenho a resistência também, né? A letra R e a letra I, eu consigo usar essa equaçãozinha aqui, ó. Beleza? Bom, essa revisão aqui é o essencial para as questões, tá certo? Aí, para fechar, eu vou falar um pouquinho só sobre resistores, mais um aspecto, que é a associação deles, que é quando eu combino mais de um resistor. Associação de resistores. E em seguida eu já vou partir para um assunto muito importante para as questões, que é as leis de Kirchhoff, tá bom? De maneira simples, tá? Eu não vou me aprofundar muito não, porque não é o nosso objetivo aqui.
É uma revisão rápida para quem está desesperado ou para quem quer seguir logo para fazer exercícios, tá bom? A primeira associação de resistores que a gente vai ver aqui rapidinho é a associação. Deixa eu refazer aqui o desenho. Em série, tá? O que é pegar resistores e ligar em série? Aqui a gente tem o começo de um resistor e o final dele. As duas pontas do resistor. Eu vou ligar no começo de um resistor e no final. E depois o final de um no começo do outro, né? Enfim, de maneira mais sintética, né? Explicando isso. Como é que ficaria isso aqui? Para que serve isso daqui? Basicamente, pessoal, eu vou usar esse tipo de associação quando eu quiser a mesma corrente nos dois resistores. No chamado resistor R1 e no R2, por exemplo, aqui, né? Mesma corrente elétrica, certo? Só que eu tenho como fazer uma avaliação de medir uma resistência total, o combinado dos dois. Como é que eu faço isso? O combinado dos dois vai ser simplesmente eu somar as resistências. O combinado a gente chama de resistência equivalente, tá? Ou REQ, R-E-Q. Nesse caso aqui vai ser R1 mais R2. Se fossem 10 em série, seria os 10 somados em série. Aplicações comuns para isso daqui no Enem. O famoso pisca-pisca de Natal. Os pisca-piscas mais antigos, eles eram ligados em série, as lâmpadas dos pisca-piscas. E aí o que acontecia? Se uma lâmpada queimasse, ele parava de funcionar. Por quê? Porque quando você tem em série, uma ligação em série, a corrente é a mesma, só que a corrente ela só tem um caminho para seguir. Só tem um caminho. Se aqui parar de funcionar, a corrente não tem como andar. Ela fica interrompida. Então, o que acontece? Os piscas-piscas, nossa, até um trava-língua, né? Eles param de funcionar. O que acontecia muito, com bastante frequência, certo? E aí, uma questão de Enem pode falar sobre isso. Em uma certa associação em série, alguma lâmpada parou de funcionar, algo desse tipo, certo? Já a outra associação que a gente vai olhar agora é a associação chamada paralelo, tá certo? Essa daqui é a chamada associação em série e essa daqui é a paralelo. Na associação em paralelo, ao invés de ter a mesma corrente, a corrente ela vai se dividir, ó, porque ela vai chegar aqui e ela vai vir para cá e vai vir para cá. Só que vai ter uma coisa que vai ser a mesma nos dois. Vai ser a mesma tensão, a mesma DDP em cada resistor, tá certo? Tanto no R1 quanto no R2. E como é que eu sei que está em série ou em paralelo? No caso de série, só tem uma pontinha dos dois ligados aqui, né? Ó. No paralelo, as duas pontas dos dois estão ligadas. Ó. Isso caracteriza paralelo, tá bom? E aí, no caso, eu posso analisar eles separadamente ou combinar eles em uma coisa só. Fazer o nosso chamado resistor equivalente, né? O combinado que eu comentei antes aqui em série. Como é que eu faço isso? Aí aqui o buraco é um pouco mais embaixo. É similar a esse daqui, só que é um pouquinho diferente. Por isso que é similar, né? Não é igual. Como é que funciona aqui? Ao invés de ser resistência equivalente à soma, vai ser o inverso. Então é 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Aí o que acontece? Eu não posso somar assim. Aí eu tenho que fazer a operação com fração. Aí é bom dar uma revisadinha nisso daí, quem tem dificuldade, porque uso bastante isso aqui, esse conceito de práticas com frações, certo? Tem umas fórmulas notáveis, né, umas equações mais rápidas para isso daqui, só que eu não vou me aprofundar muito para não demorar muito tempo, porque a gente já está bem avançado no tempo, né? Já Bom, já foram aí 20 minutos de aula praticamente, só nessa revisãozinha. Então vamos lá. Tem mais conceitos para me explicar, tem mais conceitos, mas eu vou fazer eles explicando as questões. Beleza? Então vamos aqui.
A primeira questão diz assim, ó, aquecedores elétricos utilizam resistência de fio suportando uma corrente elétrica dimensionada pelo fabricante. Beleza. O dimensionamento original do circuito elétrico de um aquecedor específico aí, né, esquematizado na figura, foi utilizado para provocar a elevação da temperatura em um volume de água. No caso, quando uma resistência passa corrente elétrica nela, ela esquenta. É o chamado efeito Joule, que é o da potência lá que eu comentei, né? O P, beleza? Mas vamos aqui. A questão diz o seguinte: liguei na energia a resistência e passou uma corrente elétrica nela, certo? E isso vai aquecer a água, porque o resistor aqui ele vai dissipar a energia que passa sobre ele e essa energia dissipada vai esquentar a água. Beleza. Continuando. Caso se pretenda utilizar uma tensão de 250 volts, o circuito precisará ser redimensionado. Ou seja, vai ter que mudar as coisas do circuito para garantir o correto funcionamento. A corrente deve ser a mesma, deve ser mantida, tá escrito aqui, né? Ó, corrente mantida, tá bom? E aí vamos lá. Também quer aquecer o mesmo volume de água. O que acontece, pessoal? Como é que eu vou resolver esse tipo de questão? Primeiramente, a gente tem uma situação que é o antes e tem o depois. O antes, o que é que eu tenho de informações aqui? O V é desconhecido, mas o V depois ele vai ser quanto? Na questão está dizendo aqui, ó, 250. Unidade do V é volts, da tensão, né? DDP, volts. Corrente elétrica inicial, 4 amperes. Está escrito aqui, né? Ó. Como ele quer que seja a mesma depois, então vai ser 4 amperes também. Resistência, R, 40 ohms. Lembrando das unidades aí, não esqueçam. Aí ele quer que a gente descubra qual que vai ser a resistência depois. Ó. Tá aqui, ó. Mudar a resistência, tá bom? Aí é só aplicar a primeira lei de Ohm, tá certo? Parece que é difícil, mas é bem simples, tá? Vamos aqui, ó. U, R vezes I. Quanto que é a letra U aqui, pessoal? Não sabemos. É o que a gente vai descobrir. U é 40 vezes 4, que dá 160 volts. Então, o que antes era 160 passou a ser 250. Então, agora a gente vai calcular o novo R. Como é que a gente faz isso? Na verdade, isso daqui não precisava nem fazer, tá, pessoal? Eu estou fazendo só para poder mostrar para vocês como é que ficam as mudanças, né? Mas é basicamente fazer U igual a R vezes I depois. Nessa situação aqui, ó, o depois. Fica como? 250 é o R novo, que eu não sei quanto que é, e a corrente tem que ser a mesma, 4. O nosso R vai ser 250 por 4, que vai dar 62,5 ohms. Aí aqui tá, antes já tinha 40, né? Ele está falando de acrescentar um resistor, certo? Então eu não vou pegar esse daqui, tirar ele e colocar outro, eu vou só acrescentar. A melhor forma de fazer isso, pessoal, peço perdão aí pela tosse, estou me recuperando de uma gripe, seria somando 40 mais x igual a 62. Beleza? Como é que eu posso fazer isso, pessoal? X vai ser 62,5 menos 40. X vai ser 22,5. Tá, eu tenho que somar isso aqui. Mas para somar resistência, eu tenho que ligar em série ou em paralelo? A gente acabou de ver. Para somar simplesmente, eu tenho que ligar em série. Beleza? Então, eu venho aqui, ó. Qual que está falando sobre série? A letra D e a letra B. Vice-versa. As duas aqui estão falando de série. As demais falam de paralelo. Não vai funcionar. Não como a gente imagina, né? Aí vamos lá. 22,5 em série. Já é o nosso item. A resposta, de fato, é o item B. Mas como é que ficam os demais itens, certo? Se eu colocar 71,1 em série, pessoal, vai passar da conta, né? 40 mais 71 dá 111. Vai passar demais, porque ele quer só 62 de resultado.
não 111. Beleza? Então, descartar essa resposta. Aí as demais respostas, pessoal, paralelo, paralelo, paralelo. Essas outras vão diminuir a resistência. Por quê? Sempre que eu tenho uma resistência individual, qualquer R, e eu coloco outra resistência em paralelo, o equivalente total de resistência vai diminuir. Como é que eu posso perceber isso? Fazendo contas. Um exemplo, pega 40 e depois eu quero pegar 40 e 20. Faz o paralelo dos dois, vai ficar 1 sobre 40 mais 1 sobre 20 igual a 1 sobre o total. R, equivalente, né? O REC. Quando você achar o valor do REC, você vai perceber que vai ser menor. Esse valor vai ser menor, tá certo? Aí é praticar, pessoal. No caso aqui tem uma dica, né? Quando são duas resistências, eu posso fazer o produto pela soma, né? Então fica 40 vezes 20 dividido pela soma, que é 60, né? Fica quanto? 4 vezes 2, 8. 800 sobre 60. 80 sobre 6. Isso aí, pessoal, vai dar próximo de 13. 13? 13. 13,3 eu acho. Por aí. Antes, uma só resistência era 40. Com duas, passou a ser 13. Entenderam? Então, assim, diminui. Beleza? Mas é isso. Eu espero que tenha dado para compreender essa questão aí, tá? A alternativa da resposta é a letra B de bola. Enfim, prossigamos aqui. Vamos para a próxima questão. Essa aqui é interessante. Muitos smartphones e tablets não precisam de mais de teclas, né? Uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. O famoso touchscreen, né? Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém pressione. Beleza? Modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. Ou seja, se eu tocar aqui no ponto B, perdão, aqui no ponto B, a resistência total entre esse ponto e esse vai mudar, e aí o celular automaticamente vai detectar que eu toquei especificamente no ponto B. Entenderam? E aí o que acontece? O que ele está resumindo é isso. Só que o foco grande dessa questão é perguntar qual que vai ser a resistência provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A. Ou seja, quando eu encostar aqui no A, ele vai fechar aqui, ó. Ele vai ligar, né? Esse pontinho aqui com esse pontinho aqui, ó. E aí, qual que vai ser a resistência total? Quanto é que vai ser? Aí é onde entra a associação de resistores. Vamos lá. Daqui para cá, a gente tem um paralelo, certo? Esse paralelo são dois de 4K ohms, né? 4 kΩ. Só que eles estão em paralelo, tá? A indicação que está em paralelo, uma anotação, né, uma forma de escrever isso, é isso aqui, ó, dois tracinhos assim. Como é que eu calculo isso daqui, pessoal? Vai ser assim, ó, 1 sobre o resistor equivalente, igual a 1 sobre 4.000, que é 4K, né? Mais 1 sobre 4K. Aí teria que fazer as continhas, mas tem uma forma mais rápida de fazer isso. Como é que eu faço isso? Quando eu tenho dois resistores iguais ou mais, quantos quer que seja, eu faço resistência equivalente, é o número de um deles, o valor de um deles, 4.000, dividido pela quantidade. Dá quanto aqui? São dois resistores, né? Então, a resistência equivalente desse trecho aí vai ser 2.000. Só isso. Outra forma de fazer é como eu mencionei anteriormente, né? O produto pela soma, né? Só que nesse caso aqui, como são iguais, fica meio chato de fazer, porque é mais fácil fazer desse jeito, né? Só dividir. Aqui tem que fazer mais conta, né? O produto dos dois, 4.000 vezes 4.000, dividido pela soma, que é 8.000. Aí, ó, corta os zeros aqui, ó. Dá 16.000, dividido por 8, que dá os mesmos 2.000. Então, assim, o jeito mais fácil é o primeiro que eu mostrei, né? O segundo é mais complicado. Mas, enfim. Só que essa resistência que eu achei é só para esse trecho. E essa resistência toda está em série com esse outro resistor aqui, ó, de 4.
4 kΩ. Então vai ser 2K mais 4K, que dá quanto? 6 kΩ. Letra C a resposta. Aí vocês podem perguntar, por que que esses aqui estão em paralelo, esses aqui, né? E eles estão em série com esse. Aí é só vocês lembrarem da ligação. Aqui, ó, esses dois resistores aqui, ó, eles estão ligados às duas pontinhas deles, ó. E eles juntos, eles vão estar ligados só em uma ponta desse outro resistor. Então, por consequência, série, nesse caso. Aqui paralelo e aqui série. Então a conta vai ser diferente. No paralelo a gente fez isso daqui que eu mostrei antes, e no série é só somar. Como eu mostrei aqui no final. Beleza? Então, essa questão é basicamente isso, tá bom? Essas questões aqui, pessoal, são todas do Enem, tá? Questões assim, mais objetivas, mais diretas ao ponto. São as ideais para revisar o conteúdo. Já essa daqui tem que ter um conceito que eu vou explicar agora, que são as leis de Kirchhoff, tá bom? Mas vamos lá. Vamos ler a questão primeiro. Fusíveis são dispositivos de proteção de um circuito elétrico, sensíveis ao excesso de corrente elétrica. O que acontece? O fusível, pessoal, no caso aqui representado pela letra F, se passar uma corrente elétrica muito alta, o que é que ele faz? Ele desliga, ele se abre. E aí, quando ele abre, o que é que deixa de passar pelo circuito? A chamada corrente elétrica. Certo? Então, se a corrente elétrica para de passar, os equipamentos vão desligar. Beleza? Ele serve para isso. Para que não passe uma corrente muito alta sobre os equipamentos, eles acabem queimando. Beleza? Então, vamos prosseguir. São dispositivos de proteção e tal, beleza. Os modelos mais simples consistem de um filamento metálico de baixo ponto de fusão, que se funde, ou seja, vira líquido, né? Quando a corrente elétrica ultrapassa determinado valor, evitando que as demais partes do circuito sejam danificadas, o que eu acabei de explicar. A figura mostra um diagrama de um circuito em que o fusível F protege um resistor de 12 ohms, uma lâmpada de 6 watts e um alto-falante que conduz 1 ampere. Aí ele pergunta, sabendo que esse fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente de 20% maior do que a que passa pelo circuito, qual é o valor em amperes da corrente máxima que o fusível F permite passar? Ou seja, ele quer o valor máximo dela. Como é que a gente vai fazer isso daí, pessoal? Vamos com calma. A lei de Kirchhoff, eu vou chamar de LKC, tá, pessoal? Porque eu não lembro como se escreve Kirchhoff. LKC. Lei de Kirchhoff das correntes. Ela diz o seguinte, quando se tem um nó, a corrente que entra pelo nó, isso aqui é um nó, a corrente que entra pelo nó é igual à corrente que sai. Então, eu vou chamar aqui de 1, aqui de 2 e aqui de 3. Eu posso dizer que 1 é I2 mais I3. Então, aqui se entra 4 amperes, e aqui sai 3 e aqui sai 1, a soma das saídas é igual à das entradas. Se eu tiver uma saída e está faltando eu descobrir uma, e eu sei a entrada, eu posso substituir. Por exemplo, 4 igual a 3 mais a outra corrente que falta, que nesse caso aqui eu estou chamando de I3. Quanto é que vai ser a I3? 4 menos 3 que dá 1 ampere. É isso que ela afirma, tá? De forma assim, bem resumida. Mas como é que isso se aplica nessa questão? A corrente do fusível ela vai ser a total que passa nesse circuito. E qual que é a corrente total que passa no circuito? A corrente que alimenta todos os aparelhos aí. Todas as coisas, beleza? Qual vai ser essa corrente? Aqui eu não sei quanto que ela é, nem aqui. Aqui eu já sei que ela é 1 ampere. Mas os outros, como é que eu vou saber? Aí entra a lei de Ohm, né? A primeira lei. Primeira lei. U igual a R vezes I. Tá bom? No caso aqui, ó, essa bateria de 12 volts está em paralelo com essa resistência de 12 ohms. Então, 12 volts igual a 12 ohms vezes a corrente. Quanto que é a corrente aqui, pessoal? 1 ampere. Beleza? Prosseguindo. Por coincidência, ou por planejamento da questão, enfim,
a bateria também está em paralelo com a lâmpada de 6 watts. Só que agora eu não vou usar a primeira lei de Ohm. Eu vou usar a potência, né? P igual a I vezes U. A potência, 6 watts. A corrente, eu não sei. Mas eu sei que a diferença de potencial, né, a tensão, é 12. Então, o I da lâmpada, ele vai ser quanto? 6 dividido por 12, que dá 0,5 amperes. Então, no total, eu terei daqui 1 ampere mais 0,5 amperes, os valores que a gente acabou de descobrir, mais a corrente do alto-falante, né, que já deu na questão, que é 1. Dá quanto total aqui, pessoal? 2,5 amperes. Aí, cuidado. Na resposta, já tem esse valor aqui, ó, para você cair a pegadinha e marcar. Só que está errado. Por quê? Fala que o fusível ele aguenta até 20% a mais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a corrente total que é IT, vou chamar assim, né? 2,5. Eu vou ter que pegar IT e multiplicar por 120%, porque é 20% mais, né? Então eu tenho 100% mais 20%, 120%, vezes 2,5. Como é que fica essa conta, pessoal? Fica 120 dividido por 100 vezes 2,5. Aí aqui no total, pessoal, vai ser basicamente 3. 3 amperes. Beleza? Essa continha aqui é coisa básica, dá para vocês fazerem de boa. Letra E, nossa resposta. Cuidado com esse distrator aqui. Isso daqui dá pra pessoa cair facinho na casca de banana. É muito pai isso aqui. Mas enfim, vamos seguindo, né? Essa daqui, ó, interessante também. Um eletricista projeta um circuito com 3 lâmpadas incandescentes. E elas são idênticas, conforme mostrado na figura. Deseja-se que uma fique sempre acesa. Sempre acesa. Por isso, é ligada diretamente aos polos da bateria, entre os quais se mantém uma tensão constante. Ou seja, daqui para cá, sempre é a mesma quantidade de volts. E a lâmpada que é ligada diretamente nos polos, ó, é a lâmpada 1. As outras duas lâmpadas são conectadas em um fio separado. Está aqui, ó, que contém uma chave. Está aqui a chave. Para que serve a chave, pessoal? Para dividir o circuito, se eu quiser ligar ou desligar as lâmpadas, tá bom? Aí está dizendo aqui, né? Ó, com a chave aberta, a bateria fornece uma potência X. Isso aqui é importante. Vamos lá. O que é a chave aberta, pessoal? É desligado. Ou seja, do jeito que está aqui, né? Quando está a chave aberta, a corrente elétrica não vai andar por aqui, ó. Ou seja, essas lâmpadas aqui, ó, vão estar desligadas. Só vai estar ligada qual lâmpada? Lâmpada 1. Aí vamos lá, pessoal. Eu tenho a potência das lâmpadas, certo? E eu tenho a DDP de cada uma. Com isso, eu posso calcular o que ele pede na questão, que é o quê? A potência fornecida pela bateria. Beleza? Como é que a gente vai calcular isso daí? Potência é corrente vezes DDP. Essa questão é bem literal, tá, pessoal? No caso aqui, a potência é X, a corrente eu vou chamar de I, DDP eu vou chamar de U. Beleza? Só que perceba uma coisa, pessoal. Perceba uma coisa. Aqui a gente tem uma associação de resistores. Que no caso as lâmpadas elas são consideradas uma carga, né, um resistor. Eu preciso calcular o equivalente disso daqui, para eu achar a potência equivalente fornecida. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu vou basicamente pegar U dividido por I. Só que eu tenho essa informação? Não tenho. Não tenho. Vou chamar de R. Pois bem, vou chamar de R. Perdão que o meu microfone está desligando. Vou chamar de R.
Então, como é que seria a resistência equivalente desse circuito? Seria mais ou menos assim, ó. Dois resistores ligados em um só. Isso daqui, pessoal, é chamado de associação mista de resistores, certo? Como é que fica? Em cima eu tenho dois em série. Então, vamos dizer que aqui é R e aqui também. Como é que fica a resistência total? Só somar. 2R. Embaixo eu tenho R. E aí, para fechar a associação, eu tenho dois em paralelo. Eu faço o quê? O produto dos dois pela soma. R mais 2R, 3R. Aí, 2R vezes R, que é o produto. O que, que a gente vai fazer aqui, pessoal? Cancela aqui, ó. 2R sobre 3. Isso aqui é a resistência total. Aí, pessoal, quem que é a resistência? U sobre I, né? Beleza? Então, o que acontece se eu pegar aqui e dividir, basicamente, esses dois caras aqui pela corrente duas vezes? Vai ficar assim, ó. Fica assim, ó. X sobre I ao quadrado igual a U sobre I. Quem que é o meu U sobre I, pessoal? O U sobre I é a nossa resistência aqui, ó. Por que, que eu fiz isso? Vocês vão perceber, ó. Então, ó, x sobre a letra I ao quadrado é 2R sobre 3. Eu troquei uma coisa pela outra, ó. Beleza? Então, ele quer a potência fornecida pela lâmpada em função de x. A potência elétrica é o R vezes o I ao quadrado. Vamos isolar então esses caras. Fica como? R vezes o I ao quadrado vai ser quem? O 3 passa multiplicando, né? O I também. E o 2 passa dividindo. Então fica R vezes I ao quadrado igual a 3x sobre 2. Alternativa, letra C de casa. Questões literais, pessoal, tendem a ser mais chatinhas. E aí é onde você tem que estar bem ligado nas equações. Nas equações que a gente viu no começo dessa videoaula, né? Nessa revisãozinha aqui, ó. Tá certo? Principalmente as que envolvem resistores, certo? Mas, enfim, vamos prosseguir aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Ou então me manda mensagem se você tiver meu contato. Vamos aqui. Essa próxima também envolve lâmpadas. Bem comum, né? Isso daí. O circuito com três lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste, basicamente, de uma associação mista de resistores, certo? Cada lâmpada, de L1 até L3, é associada em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são ligados em série, né? Associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Ou seja, quem foi que morreu aqui? L2. Ele quer que a gente analise o seguinte, ó. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão... Está até repetido aqui, né, o enunciado. O que acontece com o brilho das lâmpadas? Vamos lá. Cada lâmpada dessa daqui, pessoal, é uma resistência. Cada uma. Que está em paralelo com outra resistência. Ou seja, duas resistências em paralelo dão uma resistência equivalente menor. Então, quando todas são ligadas, a resistência de cada trechinho desse é menor. Só que, quando essa daqui queima, o que acontece? A resistência total dessa parte aqui vai aumentar. E aí, o que acontece? Se a resistência aumenta, pessoal, o que é que vai diminuir? A corrente. Por quê? A bateria, a tensão, ela é constante. Então, ó, U
é constante, nos sobra R vezes I. Se essa multiplicação é constante e um aumenta, o outro tem que diminuir. Exemplo, está com valores aqui, ó, 12. 12 é a letra U. O R é, sei lá, 3 e o I é 4. Se eu aumentar a resistência para 6, então fica 12 igual a 6 vezes o I. Por consequência, o I vai ser 2. Eu dobrei a resistência, e o que aconteceu com a corrente elétrica? Dividiu por 2, para manter a constância, tá bom? Então, tendo em vista isso que a gente comentou aqui, se a resistência aumentar, que é o que vai acontecer quando a lâmpada queimar, a resistência aumenta e a corrente diminui. No caso aqui, como estava tudo em série, esse grupo aqui insere com esse, a resistência total aumentou. E se ela aumentou, o que é que vai diminuir? A corrente. Então, se a corrente diminui, o que é que diminui também? O brilho das lâmpadas, porque o brilho das lâmpadas depende da corrente. Então, ó, a resposta é a letra D de dado. Ó. O brilho será menos intenso para as duas. Tanto a L1 quanto a L3. Por quê? As duas estavam em série do ponto de vista do circuito, com a resistência aqui. Beleza? Essa é a resposta. Eu estou falando um pouco rápido, certo? Eu peço que você pause o vídeo para tentar compreender, ou então bote um pouquinho mais devagar. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, novamente, ou entre em contato comigo, tá certo? Para fechar, de boinha essa questão aqui, ó. Uma lâmpada é conectada a duas pilhas de tensão nominal 1,5 volts ligadas em série. Beleza. Um voltímetro, utilizado para medir a diferença de potencial da lâmpada, fornece uma leitura de 2,78 volts e um amperímetro indica que a corrente do circuito é de 94,2 miliamperes. Ele quer saber a resistência interna das pilhas. Tá bom? No caso, pessoal, vamos fazer o seguinte. Existe uma equação que ela é dada para os geradores elétricos, os caras que fornecem energia elétrica, né? Que é a equação dos geradores. Que no caso aqui uma pilha é um gerador elétrico, né? Ele fornece energia elétrica, ele converte energia química em elétrica. As pilhas são geradores elétricos. Essa equação ela é U igual a E menos R vezes I. Qual que vai ser a letra U aqui, pessoal? Vai ser o que foi medido. A diferença de potencial medida, 2,78. A letra E ela é chamada de força eletromotriz, a FEM, tá bom? No caso aqui, como são duas pilhas de tensão 1,5 volts em série, quando está em série a gente soma as tensões, tá bom? Então fica 1,5 mais 1,5, 3. O R a gente quer descobrir e a corrente medida foi quanto? 94 miliamperes. No caso, eu vou ter que escrever 94,2 vezes 10 a menos 3. O menos 3 se deve porque é miliamperes. Tá bom? Vamos lá. Continuando. Quando a gente fizer as equações aqui, vai ficar o seguinte. 2,78 menos 3 igual a menos R vezes 94,2 vezes 10 a menos 3. O R, pessoal, vai ser quem? 0,22 dividido por 94,2 vezes 10 a menos 3. Aí um detalhe, pessoal. Esse a menos 3 aqui está embaixo. Eu posso colocar ele para cima. Como é que eu faço isso? Trocando o sinal do expoente. Então, vai ficar 0,22 dividido por 94,2 vezes 10 a terceira. De menos para mais. Aí, para fechar, R é 0,22 vezes 1000 dá 220 dividido por 94,2. Se você for fazer essas continhas aqui com calma, vai dar bem próximo, pessoal, de 2,3. Só fazer com calma as continhas. Que no caso aqui, pessoal, é a alternativa da letra D de dado. Certo?
Pois bem, pessoal, é, tentei ao máximo fazer um bololô de resumo geral de eletrodinâmica, tá certo? E aí, assim, eu peço a vocês que pratiquem essas equações. Isso daqui é o essencial para você fazer questões de circuitos elétricos no Enem, tá certo? Isso daqui já dá uma boa base para você desenrolar as questões, tá bom? No mais é isso. Nos vemos aí em qualquer uma próxima videoaula caso ocorra. No mais, desejo a vocês uns bons estudos. Valeu e até a próxima.